nossa sugestão de estilo da semana. Aquele momento em que eu aproveito, quando eu passo lá na Hermitage, para pegar a roupa que eu vou apresentar o programa para vocês e já trago mais algumas peças aí que são hits da estação. Hoje, inclusive, eu apostei no rosa em homenagem ao nosso programa especial aí do Outubro Rosa para lembrar da importância da conscientização das mulheres. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco com um especialista. Agora vamos falar de tendência. E eu trouxe para mostrar calças estampadas, pantalonas, que são um hit agora da temporada primavera-verão. Tecidos fluidos, modelagens soltas e estampas coloridas, alegres, estampas que remetem aos nossos dias de primavera, aos nossos dias de verão. Uma calça como essa, ela tem um uso indicado, um momento para uma ocasião mais informal ou até mesmo para um coquetel, para aquela festa na empresa, você vai se sentir confortável, à vontade e elegante. Então, eu trouxe aqui uma aposta para você ver, de um modelo com um fundo claro, que puxa para cores mais alegres, e trouxe também para quem prefere um fundo escuro com um barrado aqui, modelos que vão deixar você muito antenada com essa temporada, que são as pantalonas estampadas, as calças coloridas, e que você encontra, claro, na Hermitage Modas. Estamos novamente no mês de outubro, o Outubro Rosa. Já se tornou uma tradição essa campanha no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E, felizmente, estamos conscientizando as mulheres. E, claro, todo ano eu convido e tenho a felicidade de receber aqui no programa o Dr. Fábio Mansani, mastologista, especialista nessa área, que vem trazer sempre informações muito preciosas para a gente. Dr. Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição em estar aqui conosco. Obrigado, agradeço muito o convite, é uma satisfação estar aqui com você novamente. E aproveitando esse nosso Outubro Rosa, né, esse mês da prevenção do câncer de mama, para que a gente discuta um pouquinho e motive as mulheres a se manterem sempre sob controle, sempre com seus exames preventivos em dia. Doutor Fábio, a estimativa do INCA desse ano, aí, arredondando um pouco os números, quase 60 mil novos casos vão aparecer de câncer de mama e 14 mil mulheres vão morrer. Quer dizer, ao longo dessa nossa conversa, até o final desse programa, nesse período apareceriam aí pelo menos 6 novos casos e uma mulher morreria no Brasil. É muita coisa, né? É o câncer mais incidente na mulher, né? Com quase 57, um pouco mais de 57 mil casos são esperados nesse ano. Isso é um problema de saúde pública. Se você for ver, pela própria incidência, ele só não mata mais mulheres do que os problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares. Mas é extremamente importante essa incidência da doença e, principalmente, a possibilidade de você fazer o diagnóstico de maneira muito precoce e, com isso, reduzir significativamente o risco de mortalidade, né? Essa história de a gente esperar 14 mil mortes dentro deste ano, que seria aproximadamente em torno de 25% de morte dessas mulheres, está cada vez mais diminuindo essa incidência. Nós esperamos que nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente reduza com significância muito grande a mortalidade no câncer de mama. Hoje, quem faz a prevenção, quem toma todos os seus cuidados, o risco de morrer de câncer é menor que 10%. Então, quer dizer, o Outubro Rosa está cumprindo o seu objetivo aí ao longo desse tempo. É muito importante esse mês da conscientização. Mas, apesar do que a conscientização, as ações, os mutirões ideais são aqueles que se fazem todos os dias, né? É importante que a mulher tenha essa consciência de que não é o mês de outubro, todo dia deve ser o seu outubro rosa, né? Deve ser o seu dia rosa, ela se preocupar consigo mesmo, com a prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero, na melhor condição de qualidade de vida, procurar manter sua atividade, ter uma atividade física, ter uma alimentação equilibrada. Acho que isso faz parte. Então, essa prevenção é aquela, que a gente diria primária, aquela que você realmente evita que você tenha um problema de saúde. E quando você faz isso, tendo uma qualidade de vida adequada e controlada. Doutor Fábio, por muito tempo se considerou que a maior arma das mulheres aí
para o diagnóstico precoce era o autoexame. Hoje já se sabe que o autoexame é um complemento, mas que o fundamental é mesmo a mamografia, né? O autoexame é importante e a consulta médica anual é importante. Mas o que reduz a mortalidade de mulheres que vão morrer de câncer de mama realmente é a mamografia. O autoexame reduz o que nós chamamos de morbidade, ou seja, diminui a agressividade da cirurgia ou das sequelas que a mulher venha a vir a ter, reduzindo muitas vezes a necessidade e a extensão dos tratamentos, mas não reduz a mortalidade. A mortalidade é reduzida apenas nos dias de hoje, com as técnicas de hoje que nós temos antes, nós temos disponíveis hoje, reduz apenas com a mamografia. E esse diagnóstico precoce, essa mamografia, eu lembro que a gente comentou até no ano passado que havia aí uma certa orientação divergente entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, que você faz parte, que você é membro, e o Ministério da Saúde com relação à idade ideal para iniciar e a periodicidade desses exames. O Ministério ainda está insistindo em informações diversas? Isso ainda existe várias correntes, né, em relação a isso. Isso não é uma divergência no Brasil, divergência em vários países do mundo. Os próprios Estados Unidos têm sociedades de especialidades pregam um tipo de atenção ao governo através da Task Force, que é o órgão do Ministério da Saúde dos Estados Unidos que regula as ações preventivas, prega outras ações. Então, a importância mesmo para a sociedade de mastologia, continuamos preconizando para mulheres mulheres de risco normal, que não são alto risco, que não têm histórico familiar significativo, deve iniciar a mamografia aos 40 anos e mantê-la anualmente enquanto tiver uma expectativa satisfatória de vida. Já o Ministério da Saúde continua com o seu programa, o CISMAMA, que preconiza a partir de 50 anos, cada 2 anos. Existe uma divergência realmente em relação a essas orientações, mas a gente tem que lembrar que o ideal mesmo é iniciar aos 40 anos. Claro que mulheres que têm histórico familiar mais importante, né, pelo menos a partir de 1 ou 2 casos de familiares de primeiro e segundo graus de câncer de mama, devem iniciar aos 35 anos. Então, o fator de risco principal está aí, nessa questão, a gente pode chamar aí, não sei se seria o termo correto, nessa questão hereditária, aí essa tendência familiar. Existem, basicamente, do ponto de vista de incidência, 3 tipos de câncer. O câncer esporádico, aquele que surge dentro de uma família por uma mutação adquirida durante fita intrauterina, na fecundação, ou através de ações chamados fenômenos epigenéticos, né, situações em que ocorrem durante a vida, que é o câncer de mama esporádico, aquele com baixa incidência familiar. Nós temos o câncer de mama familiar, aquele que existe vários familiares, alguns familiares na família, e temos o câncer de mama hereditário realmente, que é aquele que tem uma mutação genética familiar e essa mutação é passada entre seus descendentes e essa incidência aumenta daí significativamente, né? De maneira expressiva, chegando até situações de risco de 75%, 80% de chance da mulher desenvolver o carcinoma de mama durante a vida. E aí a melhor arma que ela tem é mesmo a mamografia, quer dizer, não existe uma ação preventiva. Nas mulheres portadoras das mutações genéticas de transmissão familiar conhecidas, elas têm tanto uma maneira diferente de fazer a prevenção, usando-se não só da mamografia, mas também da ressonância magnética, e começam muito mais precocemente isso. E tem também a possibilidade, a indicação até, de se fazer a prevenção através de cirurgias redutoras de risco, que é a mastectomia profilática, né? Preservadora de complexo papilar, é uma cirurgia que reduz em 95% o risco de câncer nessas mulheres. Mas para isso as mulheres devem, a gente aguarda que elas completem a sua prole, né? Tenham seus filhos primeiro, para daí tomar as atitudes. E em algumas das síndromes, como a principal, mais conhecida delas, que é a mutação do gene BRCA1, BRCA2, também é associado com as alterações ovarianas. Então, também a ressecção dos ovários é necessária nessas pacientes.
Ah, tá. Então, as que têm essa mutação genética, elas têm uma tendência tanto ao câncer de mama quanto de ovário. Essa é uma das síndromes, chamada síndrome síndrome de câncer mama-ovário, que é a mutação do gene BRCA. Mas nós temos outras síndromes, como síndrome de Cowden, síndrome de Lynch, síndrome de Fraumeni, que são incidentes também na nossa população, são menos frequentes que a mutação do gene BRCA, mas que também aumentam significativamente o risco. Daí seria mais para mama, alguns outros como tumor de pâncreas, tumor de endométrio. São, na verdade, em torno de 5 síndromes que são mais incidentes relacionados ao câncer de mama. E existem outros fatores de risco para a mulher, como uma época havia uma discussão muito grande, por exemplo, com relação à reposição hormonal. Reposição hormonal em mulheres que têm útero, né, que não são esterectomizadas, a partir de 5 anos de uso da reposição hormonal, essa reposição aumenta de maneira significativa o risco. Então, a reposição hormonal, hoje ela é indicada como sendo uma situação terapêutica. Então, a mulher vai usar aquilo quando ela tem sintomas decorrentes da síndrome do climatério, na pós-menopausa ou na perimenopausa, e tem uma alteração na sua qualidade de vida, de tal maneira importante que você precisa ser medicado com reposição hormonal. Essas mulheres têm que ser acompanhadas muito de perto pelo seu médico, para que se faça, né, o acompanhamento, evitando o diagnóstico tardio ou tornando ações que possam ter um caráter preventivo na incidência do câncer de mama. Então, não é que não possa ter reposição hormonal, nem que todas as mulheres que fizerem reposição hormonal vão ter câncer, mas elas precisam realmente ser muito bem acompanhadas, muito bem orientadas, porque o aumento do risco a partir de 5 anos ele é real. E também, claro, isso não é para toda mulher o mesmo aumento de risco. Mulheres que têm histórico familiar, mulheres que têm outros fatores de risco, a somatória dos fatores de risco leva a uma maior incidência do câncer nessa população. Aí ela vai ter que fazer um controle mais a miúde, aí, talvez uma frequência maior e tal. E tem que se discutir também exatamente o tempo de uso, dose do medicamento, maneira de usar, maneira mais correta, etc. E quais são os outros fatores de risco associados? Os fatores de risco que podem estar que se somam, na verdade, à reposição hormonal, que a gente leva em consideração, é a idade da primeira menstruação, quando ela é muito precoce, a idade também da última menstruação, quando ela é mais tardia, mulheres que tiveram filhos mais tarde, né? O filho mais precoce protege mais a mama, então mulheres que tiveram filho mais tardiamente, principalmente após os 35 anos, mulheres que não amamentaram, que amamentaram menos do que 2 anos durante a sua vida, são fatores importantes. Outros fatores também, obesidade, por exemplo, é um fator importante, associado de maneira indireta também dentro desse processo. O histórico familiar, como a gente comentou, que se soma também a essa reposição hormonal. Realização de biópsias de mama que tem algum tipo de alteração, não maligna, mas que tem aumento de risco, como as chamadas hiperplasias atípicas, que é um tipo de alteração celular detectado nas biópsias e que aumentam significativamente também o risco de câncer. E a biópsia, doutora, é um segundo passo, vamos dizer, é um exame complementar a um achado radiográfico. Primeiro, como que se procede? Normalmente a mulher deve procurar o seu mastologista ou o seu médico que se faça o acompanhamento anualmente, onde ela vai fazer o exame clínico e, a partir dos 40 anos, solicitação da mamografia. Essa mamografia vai trazer um laudo. Normalmente ele é categorizado, colocado em categorias, as mulheres já conhecem o BIRADS, né? BIRADS que vai de 0 a 6, e sempre que ela tiver BIRADS de 3, 4 ou 5, ela deve ser encaminhada a um especialista, a um mastologista, para ser investigada e ser acompanhada. E a partir da avaliação, com exames complementares, como ultrassonografia, ressonância magnética, o próprio exame clínico, o próximo passo, geralmente, nos casos em que isso é necessário, é a realização da biópsia. Esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, é um instante só e a gente já volta. Não saia daí.